Vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora, mas juro pela alma da minha mãe que cada palavra é verdade. Meu nome é Estevão, tenho 34 anos e moro aqui no interior de Pernambuco há toda a minha vida. O que aconteceu comigo na madrugada do dia 15 de março vai me assombrar até o dia que eu morrer. Era umas 2 da manhã quando levantei da cama suado, o coração batendo descompassado. Mais uma noite de insônia maldita. Fazia semanas que eu não conseguia dormir direito, ficava rolando na cama que nem peixe fora d'água. Minha mulher já estava reclamando que eu não parava quieto, então resolvi sair de casa para não incomodar ela e as crianças. Vou dar uma corridinha, pensei. Quem sabe canso esse corpo e consigo dormir. Botei um short velho, uma camisa e meu tênis de corrida. A noite estava estranhamente silenciosa, sem nem grilo cantando. O ar pesado, abafado, daqueles que prenunciam tempestade. Mas eu precisava sair, precisava gastar energia, senão ia ficar a noite toda olhando para o teto. Comecei devagar, trotando pelas ruas vazias da cidade. O asfalto ainda quente do sol do dia anterior esquentava a sola do meu tênis. As únicas luzes eram dos postes amarelados que faziam sombras esquisitas nas casas. Passei pela padaria do seu Zé, pela farmácia da Dona Maria, tudo fechado, tudo morto. Fui pegando ritmo, respirando fundo, sentindo os músculos se aquecendo. A corrida sempre me acalmava, era meu remédio para a ansiedade. O vento batia no meu rosto e eu comecei a relaxar pela primeira vez em dias. Foi quando ouvi um ruído estranho vindo de trás de mim. Um barulho que não era de carro, não era de moto, não era de nada que eu conhecesse. Era como um arrastar pesado no asfalto, misturado com uma respiração ofegante, profunda, animalesca. Diminuí o passo e olhei por cima do ombro. Não vi nada no começo, apenas as sombras dançando entre os postes. Mas o som continuava, cada vez mais próximo. Meu coração disparou, não mais pelo exercício, mas por um medo primitivo que subiu do fundo da minha alma. Acelerei o passo. O ruído acelou também. Foi aí que eu vi. Uma silhueta se movia entre as sombras, se aproximando com uma velocidade que não era natural. Não era humana. Era grande demais, larga demais e se movia de uma forma errada, como se não conhecesse direito o próprio corpo. Meu sangue gelou. Comecei a correr de verdade agora, os pés batendo forte no chão, o coração martelando no peito. Podia ouvir minha respiração ofegante ecoando pelas casas vazias. Mas por trás de mim, aquele som ficava mais alto, mais próximo, mais desesperador. Virei numa esquina correndo e me arrisquei a olhar para trás. O que vi quase me fez tropeçar nas próprias pernas. A criatura havia saído das sombras e estava sob a luz de um poste. Jesus Cristo! O que era aquela coisa? Tinha o formato vagamente humano, mas era gigantesca. Devia ter uns 2 metros de altura, talvez mais. Os braços longos demais, as mãos enormes com dedos que pareciam garras. E os pelos... Meu Deus, os pelos cobriam o corpo todo, eram escuros, espessos, grudados no corpo como se tivessem molhados de suor ou coisa pior. Mas o que mais me apavorou foi o rosto. Ainda era parcialmente humano, mas a boca havia se esticado para frente, formando um focinho cheio de dentes afiados que brilhavam sob a luz amarelada. Os olhos eram amarelos, brilhando como 2 faróis na escuridão, fixos em mim com uma fome que me fez o sangue congelar nas veias. Era um lobisomem. Eu estava sendo perseguido por um maldito lobisomem. A criatura soltou um rugido rouco que ecoou pelas casas adormecidas e partiu atrás de mim. Corri como nunca havia corrido na vida, sentindo o gosto de sangue na boca, os pulmões ardendo, as pernas tremendo de puro terror. Podia ouvir as passadas pesadas atrás de mim, o ruído das garras arranhando o asfalto a cada impulso. A respiração ofegante ficando mais próxima, mais próxima. Corri desesperadamente pelas ruas que conhecia desde criança, virando esquinas numa velocidade suicida, rezando para não tropeçar, não cair, não dar uma chance para aquela coisa me alcançar.
Foi quando avistei a pracinha. No centro da nossa cidadezinha tem uma pequena praça com alguns bancos e uma árvore centenária. Uma mangueira gigantesca que meu avô dizia que já estava lá quando ele era menino. Galhos grossos, copa frondosa, perfeita para subir. Era minha única chance. Acelerei ainda mais, ignorando a dor que atravessava meu peito como uma lâmina. A criatura estava tão perto que eu podia sentir o cheiro dela. Um misto de suor, pelo molhado e carne podre que me deu ânsia de vômito. Cheguei na árvore e saltei, agarrando o galho mais baixo com as duas mãos. Minhas palmas estavam suadas e por um momento aterrorizante eu achei que ia escorregar. Mas consegui me impulsionar para cima, subindo galho por galho como um macaco desesperado. A criatura chegou segundos depois. Olhei para baixo e a vi parada bem embaixo da árvore, aqueles olhos amarelos fixos em mim. De perto, ela era ainda mais terrível. Podia ver a saliva escorrendo dos dentes afiados, podia ouvir a respiração pesada, podia sentir o cheiro nauseabundo que subia das suas narinas dilatadas. Ela tentou subir, as garras arranharam a casca da árvore com um som que me arrepiou todo. Conseguiu se impulsionar alguns metros, mas o peso do corpo era demais para os galhos mais finos. Eles vergararam perigosamente e ela caiu de volta no chão com um baque surdo. Rugiu de frustração, um som que acordou alguns cachorros na vizinhança. Eles começaram a latir desesperadamente, mas de dentro das casas, como se sentissem o perigo e não ousassem sair. A criatura tentou subir de novo. E de novo. E de novo. Eu me agarrava nos galhos mais altos que aguentavam meu peso, tremendo de frio e terror, vendo aquela coisa tentar me alcançar por horas. Ela andava em círculos ao redor da árvore, sempre olhando para cima, sempre farejando, sempre esperando eu dar uma mancada e cair. O tempo passou arrastado. Cada minuto parecia uma eternidade. Minhas mãos ficaram dormentes de tanto apertar os galhos. O frio da madrugada entrou pelos meus ossos. Mas eu não ousava me mexer muito, com medo de fazer barulho e chamar mais atenção da criatura. Ela, às vezes, se afastava um pouco, sumindo entre as sombras da praça. Meu coração dava uma aliviada e eu pensava, pronto, foi embora. Mas sempre voltava, surgindo de outro ângulo, como se estivesse testando minha paciência, esperando eu relaxar a guarda. Em alguns momentos, ela parava completamente e ficava parada como uma estátua, apenas me observando. Nesses instantes, eu tinha a impressão terrível de que havia algo humano por trás daqueles olhos. Uma inteligência que calculava, que planejava, que sabia exatamente o que estava fazendo. Quem era antes de se transformar? Seria alguém que eu conhecia? Algum vizinho? Algum amigo? O pensamento me deu mais arrepios que o frio da madrugada. As horas se arrastaram como séculos. Meu corpo inteiro doía. Meus músculos estavam endurecidos pela posição forçada e pelo frio. Várias vezes quase cochilei de exaustão, mas o medo me mantinha alerta. Sabia que se cochilasse e caísse, seria meu fim. A criatura parecia incansável. Continuava ali, me vigiando, esperando. De vez em quando, soltava uns ruídos baixos, como se estivesse conversando consigo mesma, numa língua que eu não entendia. Outros momentos ficava em silêncio total, tão imóvel, que eu me perguntava se não tinha virado pedra. Foi quando o céu começou a clarear no horizonte que algo mudou. A criatura soltou um gemido longo, quase melancólico. Olhou uma última vez para cima, para os meus olhos, e eu juro que vi algo como decepção naquele olhar amarelo. Então, devagar, ela se afastou da árvore, mas não foi embora correndo como eu esperava. Ela foi se retirando lentamente, caminhando de costas, sem nunca tirar os olhos de mim. Como se soubesse que eu ia ficar ali em cima, até ter certeza absoluta de que estava seguro. A luz do amanhecer foi chegando devagar, pintando o céu de rosa e laranja. A criatura foi se tornando mais difícil de ver, se misturando com as sombras que diminuíam a cada minuto. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, ela havia sumido completamente. Mesmo assim, fiquei na árvore mais uma hora, só para ter certeza.
Quando finalmente desci, minhas pernas estavam bambas e minhas mãos sangravam dos arranhões dos galhos. Olhei ao redor da praça, procurando algum sinal de que aquilo tinha sido real. E encontrei. No chão, ao redor da árvore, havia pegadas. Não eram pegadas humanas, nem de cachorro, nem de qualquer animal que eu conhecesse. Eram grandes, com marcas de garras, fundas demais na terra batida. Algumas tinham até arrancado pedaços de grama. Havia também arranhões profundos na casca da mangueira, bem frescos, onde a criatura tinha tentado subir. Voltei para casa cambaleando, ainda em choque. Minha mulher acordou quando eu entrei e ficou apavorada com minha aparência. Estava sujo de terra, arranhado, com os olhos vermelhos de cansaço e medo. Contei tudo para ela. No começo achou que eu estava delirando de tanto cansaço, mas quando viu as marcas no meu corpo, o jeito que eu tremia só de lembrar, ela ficou preocupada de verdade. Fomos juntos na praça no dia seguinte. As pegadas ainda estavam lá, os arranhões na árvore também. Ela ficou branca como papel. Estevão, ela disse, a gente precisa sair desta cidade, mas não é tão simples assim. Nossa vida toda está aqui, nosso trabalho, nossa família. E além do mais, para onde a gente ia fugir? Essas coisas não existem só num lugar, não é mesmo? Desde então, não saio de casa depois do anoitecer. Trancamos todas as portas e janelas assim que escurece. As crianças acham estranho, mas é melhor elas acharem o pai paranoico do que descobrirem a verdade. Porque a verdade é que tem coisas andando por aí que não deviam existir. De vez em quando, nas madrugadas, quando não consigo dormir, e olha que a insônia voltou pior que antes, eu fico na janela do quarto olhando para a rua. E às vezes, só às vezes, vejo uma sombra grande demais se movendo entre os postes. E tenho certeza que ela também me vê. Sei que ela está esperando. Esperando eu vacilar, esperando eu sair de casa desprotegido, esperando a oportunidade perfeita. Mas o que mais me apavora não é saber que ela ainda está por aí. É saber que, na próxima lua cheia, vai ter mais uma.